Evoluindo nos efeitos, né? Virando um youtuber profissional. Rapaziada, se essa pandemia durar muito aí, daqui a pouco eu tô competindo com os filmes do Star Wars e do Steven Spielberg aí nos efeitos especiais. E aí, beleza, galera? Tudo certinho? Olha só, aproveitando, agora eu vou pedir mesmo. Agora o negócio começou a ficar sério, tem muita gente elogiando, gostando dos vídeos aí. Clica lá embaixo ali, inscreve-se no canal, né? Dá esse likezinho aí pro professor aí, a gente ganha um certo prestígio aí por ter um canal e ter bastante gente assinando, até que eu tô pensando aí em continuar produzindo esses vídeos, com os vídeos antigos, com aulas antigas que eu tenho e aulas futuras também, sempre disponibilizar aí como uma forma talvez de revisão, de um estudo para prova, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos ser breve, né? Vamos tentar ser o mais breve possível, assim como foi na última aula. Tá bom? A gente parou nesse slide que está aqui, ó. A gente falou primeiro sobre os incentivos ao consumo, certo? E agora a gente passa a falar então um pouco das consequências, né? Um pouco das consequências nas questões ambientais desse consumo desenfreado que vem aumentando cada vez mais, com obsolescência planejada, obsolescência perceptiva, bombardeamento de propagandas, enfim, tudo isso daí, certo? Então é o seguinte, gente, ó. Aqui vão aparecer alguns dados aqui bem diretos para a gente já prestar atenção em algumas consequências bem diretas, certo? Uma das consequências bem diretas que a gente tem, a primeira que aparece lá em cima, lá, ó, é que 70% do consumo mundial de água é utilizado para irrigação. Então, vocês vão pensar, óbvio, até que é bom, porque irrigação é para agricultura é essencial para a sobrevivência, enfim. Mas tem uma discussão muito grande em cima disso, especialmente porque quando a gente fala em agricultura, a gente não está falando somente em produção de alimentos, né? Hoje a gente tem a questão dos biocombustíveis, a gente tem a questão da produção da carne em si, que é para produzir ração. Mas a carne no final vai se tornar um alimento. Só que é um alimento bem mais caro, certo? Então tem uma discussão muito grande em cima disso. Então, também se utilizar essa irrigação em lugares onde, né, não tem um regime de chuvas muito bom, então tu vai ter que acabar consumindo muita água, a água que às vezes era para o consumo direto humano acaba sendo usado para irrigação. Então tem uma discussão muito grande em cima disso daí, ok? O segundo item que aparece ali um em cada 10 grandes rios não deságua mais no seu destino final. Né? Um rio que está se encaminhando para isso é o Rio Jordão, né? O famoso rio que a gente tem lá no Oriente Médio, onde foi batizado Jesus Christ, certo? E um rio que já acontece isso, um rio muito famoso, é o Rio Colorado, que fica no deserto dos Estados Unidos, que inclusive é o rio que alimenta a cidade de Palm Springs, né? E a famosíssima cidade de Las Vegas. Esse rio ele não consegue mais chegar no seu destino final, ou seja, toda a sua água é utilizada enquanto ele percorre esse caminho até chegar à cidade de Las Vegas, onde tem uma grande represa, certo? Então já é um dado bem preocupante. Né? O terceiro item que aparece ali em cima é 50% da produção mundial de grãos é destinada à produção de ração animal, ou seja, já tem uma ligação muito direta com o primeiro item lá de cima. Né? Então já é uma coisa bem preocupante, ou seja, eu estou produzindo para ganhar dinheiro, não necessariamente para produzir alimento para a população, certo? Porque o que está valendo a pena? Às vezes é um erro muito grande, a gente vê muita notícia assim, se a gente aumentasse o tamanho da nossa propriedade, a gente ia produzir mais alimentos para resolver o problema da fome mundial, né? Vou repetir para vocês, né? Já repeti, sempre repito isso nas turmas. No mundo não falta comida para a população toda, né? O que falta é dinheiro para comprar essa comida, certamente. Mesmo que todas as pessoas tivessem dinheiro, certo? Todas conseguiriam comprar seu alimento tranquilamente, né? A gente vê que tem, na verdade, a troca de valores, né, pela questão do empresário, agricultor e tal, o que está valendo a pena para ele. Ele não está muito preocupado em realmente, alguns, ou até mesmo a maioria, né, não quero colocar aqui outras palavras nessa situação, mas é uma coisa que é questionável, certo? A maioria está em busca do lucro, enfim, a gente vive no mercado capitalista. Certo, gente? O quarto item que aparece aqui, 80% dos recursos naturais são utilizados por 20% dos países do mundo. Ou seja, já é para mostrar uma grande disparidade, certo? Olha só, 20% dos países do mundo equivale mais ou menos a 10 países. Tá? Equivale mais ou menos, eu posso colocar nesses 20% aí uns 10 países em especiais que vão englobar todo esse número aí, certo? Então vai dar uma disparidade muito grande. Imagina, eu tenho 200 países no mundo. Tem 200 países no mundo aproximadamente, né? Entre cidade e estado, então vamos estabelecer aí 200. Desses 200, 20% de 200 na verdade é 40, não é 20, né? 40 países, eu falei antes, mas vamos pegar 40 países. Esses 40 países consomem 80% dos recursos do mundo. Sobra pouquíssimo para o restante. É muito desigual.
Tá? Então existe uma desigualdade muito grande na distribuição desses recursos para os países do mundo, né? E esse último número aqui, esse número que apareceu aqui do ladinho aqui, ó, esse aqui assusta, né? 1 entre 5 animais está em processo de extinção, certo? Então existe já uma perca de habitat muito grande, né? A extinção do animal pode ser tanto pela sua caça quanto a destruição do seu habitat. Então são números bem assustadores, né? A gente tem entre vários fatores aí, né? O problema da camada de ozônio, que muita gente que fala que é buraco, na verdade não é buraco, né? Na verdade a camada de ozônio ela ficou mais fina, digamos assim, certo? Nos seus tantos 25, 30 quilômetros de espessura, certo? Ela, com a fabricação dos gases CFC, que é esse gás que aparece aqui em cima de mim aqui, ó, é o símbolo dele, clorofluorcarbonetos, esses gases por muito tempo eles foram fabricados e eles destruíram a camada de ozônio, eles foram corrompendo ela, foram diminuindo, deixando ela cada vez mais fina, certo? Alguns lugares ela ainda está um pouco mais grossa, outros lugares mais fina. O interessante é que a parte mais fina dela está justamente no Polo Sul. Sabe por quê? Porque a convergência dos ventos levam a poluição para o Polo Sul. Por isso que lá tem muito estudo da poluição mundial sendo realizada no Polo Sul, onde eles fazem aqueles testemunhos, que eles escavam o gelo e vê nas camadas de gelo os depósitos de gases carbônicos e conseguem definir o ano que poluiu mais, o ano que poluiu menos. Provavelmente 2020 vai aparecer lá na camada de gelo que teve um período que poluiu menos, por causa da pandemia, né? As indústrias pararam, jogaram menos gás na atmosfera. Enfim, só que esse gás aqui ele foi proibido de fabricar já faz algum tempo, dependendo do país aí. Se eu não me engano, no Brasil foi em 1999, tá? Ele foi proibido e foi através de um acordo internacional. Já existem outros gases que substituem ele. Tá? Esse gás era muito utilizado na fabricação de aerosóis, geladeiras, ar-condicionado, enfim, mas ele é um problema, né? Até está se estudando que a camada de ozônio está se recompondo, mas vai demorar milhares de anos para isso acontecer, ok? Tem que continuar usando aí o protetor solar, certo? Alguns problemas ainda pelo consumismo, a chuva ácida também é um problema muito presente, também diminuiu muito porque teve novas descobertas com a colocação de filtros e outros mais nas chaminés, mas enfim, a chuva ácida nada mais é do que misturar o processo de poluição atmosférica, soltando os gases que aparecem aqui do lado, né? Os gases que se misturam ao processo da chuva e acaba formando uma água com características mais ácidas, né? Ela não é um ácido tão forte assim, mas a vegetação sofre muito, as águas acabam sofrendo muito com esse tipo de situação, tá? Então vocês têm que tomar cuidado aí quando falam em chuva ácida, achar que vai cair um pingo na pessoa e vai, né? Não vai acontecer isso, não vai, né? Não chega a ser um ácido tão forte assim, mas a vegetação e os cursos da água são os primeiros a sofrerem as consequências da chuva ácida, ok? A gente tem também o próprio crescimento das cidades, né? A impermeabilização do solo e ilhas de calor. As duas coisas estão mais ou menos que associadas. Como é que eu vou dizer isso para vocês? Como vocês podem ver aqui na figura, né? A impermeabilização do solo acontece por muito asfalto, né? Colocação de muito asfalto, concreto. Tem muita gente também que quando vai fazer até mesmo na residência coloca uma lona para não crescer mato ali no pátio, bota as pedrinhas por cima, tudo isso acaba impermeabilizando o asfalto. Quando acontece uma chuva, a água não consegue penetrar no solo e ela vai escoar pela superfície. Então, muito mais fácil provocar inundação. Né? E junto com esse problema, né, a gente tem também o superaquecimento daquele local onde tem muito concreto, onde tem muito asfalto, onde os prédios dificultam a circulação do ar, certo? Então isso é uma ilha de calor. Geralmente cidades grandes, eles têm uma temperatura até, aqui como aparece aqui em cima do vermelhinho aqui, ó, até 10 graus Celsius mais quente do que nas áreas rurais, nas proximidades, né? É como se eu saísse do interior, se eu saísse do Ermo, por exemplo, marcando 25 graus Celsius e chegasse em Criciúma com 33. Né? Porque Criciúma, obviamente, muito mais concreto, cidade grande, né? Não dizendo que o Ermo é pequeno, o Ermo tem lá tem o seu tamanho considerável. Mas vocês sabem o que eu quis dizer com isso, né, gente? Beleza? Então, dentre os problemas mais famosos de todo e aquele que exige um pouco mais de atenção da gente, é o aquecimento global.
Tá? O aquecimento global é o mais preocupante, digamos assim, porque ele gera uma série de consequências. O próprio aquecimento é uma consequência que vai gerar outras consequências. Os gases carbônicos, seja da indústria, seja de queimada, seja de automóveis, enfim. Até ali eu coloquei aqui embaixo, aqui tem a figurinha da vaca aqui, porque já caiu até no vestibular, né? A vaca também, a gente, os seres humanos também, os gases carbônicos, eles ajudam a fazer o quê? Como é que funciona esse problema? Tá? Esse problema é o seguinte, eu boto aqui uma atenção especial ao aquecimento global. Quando se fala em aquecimento global, se fala em efeito estufa. Tá? Então vocês têm que lembrar, efeito estufa é uma coisa boa. Efeito estufa é uma coisa boa. Bom, se não tivesse o efeito estufa, não existiria vida na Terra. Certo? O efeito estufa é o efeito que faz com que os raios solares cheguem, atravessem a atmosfera, sejam filtrados, tá? E quando eles voltam, parte volta para o espaço, parte fica aqui. Aquela parte que fica presa aqui, entre aspas, fica presa aqui com a gente, ajuda a manter o nosso planeta aquecido, né? Durante o período que ele não está voltado para o Sol. Então ele ajuda tanto quando a gente está voltado para o Sol, quando a gente não está voltado para o Sol. Ok? Então o efeito estufa é uma coisa boa. Ok? O problema é o agravamento dele. E como se agrava o efeito estufa? Voltando para o slide anterior, jogando gases carbônicos na atmosfera. Ou seja, a atmosfera ela fica mais grossa, aqueles raios que antes conseguiam sair, não conseguem mais, certo? Se eles não conseguem mais, a temperatura aumenta. E a temperatura aumenta, o que acaba acontecendo? Acaba fugindo daquela certa, entre aspas, normalidade que a gente tinha. Né? Então todo o ciclo atmosférico vai ser comprometido, né? Vão gerar consequências que a gente ainda está estudando essas consequências, a gente na verdade está presenciando essas consequências. Né? Até mesmo Catarina, o furacão Catarina que aconteceu aqui para a gente no início dos anos 2000, 2002, 2003 por ali, certo? Ele ainda é estudado e ainda é dito como uma consequência do aquecimento global e que a gente pode voltar a ter outros furacões no hemisfério sul, coisa que nunca tinha sido registrado pelos seres humanos, né? Um furacão no hemisfério sul, certo, gente? Então, o agravamento do efeito estufa, o aumento da temperatura, gera uma série de consequências. Derretimento das geleiras, né? Lugares onde chovia, chove mais ainda, ou para de chover, ou lugares que parava de chover. Ou seja, gera uma série de situações que não é que sejam incontroláveis, mas é que é aquilo que a gente não está acostumado. Certo? Uns períodos de estiagem onde não tinha período de estiagem, coisas desse tipo, certo? O mais preocupante, sim, é o derretimento das geleiras e a elevação do nível dos oceanos. Certo, gente? Diante de toda essa situação, tá? Eu acho que cabe aqui também pra gente fazer uma lembrança, um adendo às questões humanas. Certo? Porque quando a gente fala em questões ambientais, a gente fala a vegetação sofre, os rios sofrem, os animais, o ser humano também. A gente vive nesse meio de consumismo, a gente acaba gerando ansiedade, a gente acaba gerando estresse, a gente acaba gerando depressão. Tudo isso está envolvido com esse mundo dinâmico, né? Que às vezes a gente não consegue acompanhar, acaba gerando um estresse, porque tem que trabalhar demais. Esse burnout que vocês estão vendo aqui, ó, é uma síndrome que é estudada muito nos últimos anos aí, ela tem sido cada vez mais usado esse termo, que são aquelas pessoas que se entregam demais ao trabalho, né? Que estão ligadas 24 horas, o workaholic, como eles chamam, certo? Está ligado demais ao trabalho e isso acaba gerando um certo esgotamento físico, mental, tá? Então, todos esses problemas aí estão meio que associados a esse novo mundo que a gente vive, né? Em que está priorizando, sim, o consumo, né? A evolução, o trabalho, a remuneração, tudo isso daí acaba gerando uma série de problemas que estão cada vez mais evidentes na nossa sociedade, tá? Em virtude do que vem acontecendo, né, com o meio ambiente e tal, a gente teve algumas reuniões, como vocês podem ver aqui do lado, essas aqui são as mais famosas, certo? Alguns encontros científicos, alguns congressos, né, que vieram trabalhar com questões ambientais, né? Por exemplo, só que é um pouco assustador porque só em 1972, em Estocolmo, na Suécia, a capital da Suécia, né, é que foi realizada a primeira reunião internacional com preocupações ambientais, né? E aí já foi um negócio mais desenvolvido por cientistas e tal. Olha só, aconteceu em 1972. A segunda reunião com um propósito semelhante só aconteceu 20 anos depois. E essa talvez seja a mais famosa de todas, tá? E olha que interessante, ela aconteceu no Brasil. Como aparece ali o símbolozinho ali, o desenho do Maracanã, né? Ela aconteceu em 1992,
também conhecida como ECO 92, né, onde reuniu líderes de países, presidentes, secretários de meio ambiente, ministros e assim por diante, né? Enfim, e aí houveram outras reuniões, né? Por exemplo, em 1997 teve o Protocolo de Kyoto, né, realizado na cidade de Kyoto, no Japão, especialmente com preocupações mais voltadas à atmosfera, né, especialmente o aquecimento global, né, onde se falou bastante do gás CFC, onde se falou bastante dos gases carbônicos, né, da emissão dos gases carbônicos e assim por diante. Em 2002, teve na África do Sul, na cidade de Johannesburgo, o que ficou conhecido como Rio mais 10, porque ela foi 10 anos depois da ECO 92, trabalhando já com um termo que começou a se crescer muito a partir de 2002, esse termo trabalhado ali, claro, ele já era anterior, mas ele ficou muito mais evidente nessa reunião, que foi um encontro internacional voltado ao desenvolvimento sustentável, ok? Certo? E em 2012 aconteceu uma outra reunião, essa faz menos tempo, né? Mas faz menos tempo, parece que é pouca coisa, né? Mas há 8 anos atrás aconteceu a Rio mais 20, ou seja, 20 anos depois da reunião mais importante de todas, né, que ainda continua sendo dita como a Rio 92, né, onde foram tomadas várias decisões, várias trocas de informações, assinar agendas, né, como se funciona, eu vou parar de emitir tal quantidade de gás carbônico, vou investir em pesquisa para poluir menos, biodegradável e assim por diante, né. Vocês viram que uma palavra muito dita nos dias atuais é o desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Certo? Então aqui em cima vocês vê as intersecções, né, do que seria o sustentável. É uma coisa que eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar com o lado ecológico, eu tenho que trabalhar com o lado econômico, eu tenho que trabalhar com o lado social e assim por diante, né? O econômico aqui está com um erro de português, é acento circunflexo, né? Não é acento agudo, provavelmente deve estar em espanhol, alguma coisa assim, mas enfim, né, gente, quando eu falo em sustentabilidade, eu tento sempre trabalhar o termo mais ligado à questão de usar o menos recurso, a menor quantidade de recurso possível e o maior reaproveitamento possível desses recursos, né? Então, mais ou menos essa é a linha de raciocínio, certo, gente? Beleza? Em cima desses trabalhos de reutilização, de reciclagem e tal, a gente tem várias organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? Existem milhares no mundo. Eu coloquei aqui para vocês as duas mais famosas do mundo. A mais famosa do mundo é o Greenpeace, certo? E também a WWF, que é a World Wide Foundation, né? É a Fundação do Mundo Selvagem, digamos assim, que trabalham com protestos, né? Eles evidenciam muito problemas, corrupção, desmatamento, devastação, e geralmente com protestos muito assim criativos, como vocês podem ver nas figuras que apresentam aqui, certo? Então eles denunciam muito isso, eles fiscalizam, ajudam muito na fiscalização e tal, né? Vocês devem conhecer muito o trabalho dessas ONGs, organizações não governamentais, ou seja, elas não pertencem ao governo, elas podem até receber dinheiro do governo, mas elas não são administradas por governo, ok? Então elas gozam de uma certa independência quanto a isso, por isso que o trabalho delas é mais forte, assim, né? Porque não está ligado ao governo e assim por diante, ok, gente? Eu vou encerrar a aula de hoje com essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui, ó, eu vou até tampar meu rosto para vocês verem como é bonita essa imagem, tá? Voltei. Tá? Olha só, isso aqui é na Ilha de Páscoa, tá? A Ilha de Páscoa, ela fica no Chile. Eu vou aqui diminuir a tela e vou mostrar para vocês onde é que fica a Ilha de Páscoa. Ó, vou dar um F11 aqui. A Ilha de Páscoa tá aqui, ó. É esse círculo vermelhinho que aparece ali, ó. Tá vendo? Ó? Ela fica a 3.000 quilômetros do Chile, da costa chilena, certo? Aqui é a Polinésia Francesa. Aqui desse ladinho aqui, ó, é a Polinésia Francesa. Provavelmente quem ocupou essa ilha foram os polinésios, né? Essa ilha aqui, ela é um microcosmo, olha só, ela é um microcosmos, né, como se fosse uma representação pequena do nosso universo, uma representação pequena do nosso planeta, digamos assim. Talvez esse seja o termo melhor. Uma representação em pequena escala do que o mundo está passando, do que o mundo está fazendo, que vai gerar a mesma consequência, a mesma situação que pela Ilha de Páscoa passou.
certo? Esses totens são famosos, né? Tem muito da questão da religiosidade deles, muito envolvido com as crenças, né? Tem muitos livros que falam das crenças em extraterrestres, em adorações a esses deuses, por isso que eram feitas essas estátuas. Se vocês notar lá atrás, não tem nenhuma árvore, né? Pois então, eles destruíram todas as árvores para transportar, para fazer, enfim, eles começaram a explorar demais os seus recursos. E esses recursos, sem se dar conta na cabeça deles, pelo menos é isso que se conta muito nas histórias que a gente lê por aí, eles não se deram conta que uma hora isso ia acabar. E no momento que isso acabou, acabou a madeira. A madeira acabou para eles fazer as embarcações, para eles fazer os utensílios, para eles fazer... Ou seja, eles entraram num famoso, que se diz cataclisma, digamos assim, uma coisa nesse sentido, em que eles foram extintos, né, pelo seu próprio jeito de ser. Né? Então aí já dá para ver que o desenvolvimento sustentável não foi aplicado nessa situação. É um exemplo, né, um pequeno exemplo que o mundo tem para dar para nós, né? Ou seja, o que aconteceu na Ilha de Páscoa pode ser um exemplo. Na verdade, a gente tem diversos exemplos na nossa história, né? E que a gente continua errando, né? Tem uma letra do Lulu Santos que fala: eu vejo os erros do passado persistirem, né? Continuarem acontecendo, enfim. Mas é isso aí, galera, tá? A aula de hoje foi um pouquinho mais longa, mas espero que vocês tenham gostado. Um abraço do tio, e olha que interessante, eu vou tomar uma soda e a soda desaparece, só aparece o escrito. Tô gostando desses brinquedinhos aqui. Certinho, gente? Um abraço, valeu!